uma questão. Tá. Peraí. Eu vou falar sobre a questão. Gostei das respostas sobre ninguém seria capaz de fingir tão bem com a idade jovem. Aqui, a número 3. Com que argumento Villefort destrói a carta e por que ele destruiu na verdade? Tem gente que depois da correção ainda mandou errado. São duas coisas diferentes. Uma é por que ele destrói. Por que ele destrói? Para não ter prova contra ele. Para não ter prova contra ele mesmo. Tá? E a desculpa é para não ter prova contra o Dantes, que não seria verdadeira. Mas o que mais está me preocupando é sobre a acentuação, gente. Que ainda tem gente dizendo assim, porque essa é a sílaba forte. Por que uma palavra tem acento? É claro que aquela é a sílaba forte, mas quase todas as palavras têm uma sílaba forte e quase todas as palavras não têm acento. Por exemplo, a palavra apareceram. A sílaba forte é C, mas ela não tem acento. A palavra nesses, a sílaba forte é a primeira aqui, nesse, a penúltima. Não tem acento. Abaixo, a sílaba forte é bai, não tem acento. Então não adianta dizer que aquilo é uma sílaba forte, por isso tem acento. Entenderam? O que vocês têm que fazer? O que vocês têm que fazer? Oi? Ninguém vai responder? Vê a folhinha lá? O que a gente teria que dizer? Por que a palavra existência tem acento? Ah, tá. Primeira coisa a fazer é separar as sílabas e ver de que tipo essa palavra é. Já, que tipo de... Ela vem depois do N. Como assim? A parte. Tem N na sílaba tônica, não é isso? Não sei. Ó, essa é a sílaba tônica. Tá, e por que ela tem acento? Porque ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Pessoal, eu vou insistir para o fato de que vocês têm que pegar a folha com as regras. Eu de novo mandei, cadê? De novo mandei aqui, ó, as regras. Todas estão nessa Professora, folha. Oi. desculpa, é que eu ia apertar o botão para falar e eu acabei apertando de desligar a desligação. Tá, aí tu entrou de novo, né? Sim. Tá? Uhum. Aqui, ó, vai aparecer a outra folha. Deixa eu tirar ela. Deixa eu ver se a outra folha vai aparecer automaticamente. Eu estou bem preocupada com esse tipo de resposta, porque fica parecendo que eu estou falando todas as aulas a mesma coisa. Deixa eu compartilhar. E vocês não estão me ouvindo. Ó, essa folha que eu mandei essa semana, folha 23, eu vou pedir o seguinte. Ou vocês vão imprimir essas regras aqui, desde essa palavra, regras de acentuação gráfica, até aqui, não, até aqui, ó. Só a primeira página. Ou vocês vão copiar no caderno, façam bem bonitinho, com lettering, com o que quiserem, com uma letra bem legível, porque essas são as regras de acentuação. Elas todas estão aqui nesse pouquinho de coisa, tá? E aí vocês vão olhar a palavra que tem lá, por exemplo, a existência, e vocês vão procurar nesse conjunto de regras qual é a regra que faz aquela palavra ser acentuada, tá? Então,
Pega a palavra, separa em sílabas, vê se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Primeiro, se ela for proparoxítona, o que eu deu? Já sei. Todas são acentuadas? Todas são acentuadas, muito bem. Tá? Então, se ela for proparoxítona, não preciso mais olhar nada. Eu vou só botar, ela é proparoxítona. Todas são acentuadas, tá bom. Tá? Depois, se ela for oxítona, ou seja, se a última sílaba dela é forte, o que eu tenho que olhar? O final. O final, com que letra ela termina. Se ela terminar com A, O, E, OI, EL, EI, EN ou ENS, ela vai receber acento. Ô, professora, Aí vocês vão me dizer assim, mas é muita coisa, eu não quero decorar. Pois é, por isso que vocês, todo o tempo eu estou dizendo, usem a regra escrita. Com o tempo professora, vocês vão decorar. Mas por enquanto usem essa tabela aí. Fala, Bruno. professora, que tarefa que é essa? Qual é o número dela para daí eu Essa olhar aqui, ela? ó, é a folha 23 que eu mandei ontem, antes de ontem, tá? Essa aí é 23? Essa é a 23. O que eu fiz? Eu combinei com vocês que eu ia resumir tudo numa folha só, porque agora vocês têm. Antes eu tinha mandado um pouco numa folha, um pouco na outra semana. Agora eu botei tudo aqui, tá concentrado nessa folha, e botei mais exercícios aqui embaixo, ó. Os exercícios do Araribá e mais esses exercícios desse quadrinho aqui, tá? Que vocês vão fazer. Por que a palavra número é acentuada? Por que a palavra é acentuada? E assim por diante. Prof, Hum. eu já entreguei essa atividade, só que você recebeu? Só se tu me mandaste ontem. Eu corrigi todas até segunda de noite, eu corrigi tudo. Mas quem mandou ontem eu ainda não corrigi. Tá? Tá. Então pode ser que tu já tenha me mandado. Então, por exemplo, solidário. Vou separar em sílaba, ó. Solidário. Tá. O que eu vejo? Que a sílaba tônica é a penúltima, ó. Solidário. Quando é a penúltima, o que isso aqui é? Uma paroxítona. Vou lá na tabelinha e olho, paroxítonas, terminadas em tal, 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 tá? Não tem terminada em O ali. Continuo lendo. Terminada em ditongos, ó, ditongo. Insônia, tá aqui, ó. Subúrbio, igualzinho ao fim daquela palavra que eu estou procurando. Então, tá aqui a regra. Por que tem acento? Porque é uma paroxítona terminada em ditongo. É isso que eu tenho que botar lá. Não adianta botar só paroxítona com uma sílaba forte. Porque aí jovem, por exemplo, também é. Toda paroxítona tem a penúltima sílaba forte. Tá? Tem que usar essa folha aqui. Tem que usar. Nenhum de vocês sabe as regras todas de cor. Então, usem a folha. Na próxima aula eu vou fazer uma prova daquelas com formulário, tá? Com acentuação. Que vocês vão ter que responder assim, jogo rápido, pá, 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 olhando a folha. Então, todo mundo vai ter que ter aí na mão, assim como tá o Enzo ali, ó, com uma mesa no cotovelo, vocês vão ter ou uma folha, pode imprimir essa aí, ou copiem no caderno essas regras. Aliás, mesmo quem tem a folha, deveria copiar, porque quando a gente copia com a letra da gente, a gente presta mais atenção. Tá? E aí nós vamos fazer uma prova tipo relâmpago, assim. Combinado? Todo mundo tá me ouvindo? Sim. sim, sim. Deixa eu parar essa apresentação e ver quem tá aqui. As pessoas que chegaram enquanto eu estava explicando, Naomi, preciso te ver, liga a câmera, só para eu ver e depois pode desligar. Mariana chegou? Naomi? Naomi? Ela já apareceu, prof. Sim, mas tem que aparecer eu ver. Aí,
Sim, oi, tudo bom? Naomi foi. Quem é mais que chegou? Gabriel Machado chegou? Não, né? O Gabriel e o Gustavo. O Gustavo chegou, mas eu não vi com a Eu câmera. também. Ah, também? Então apareçam aí e falem oi aí para eu enxergar. Gabriel? Oi, 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 oi. Aê, gostei. Gabriel. E o Gustavo? Gustavo? Considero que o Gustavo. Aí, oi? Gustavo, preciso de ver. Bom, não vi, continua com falta. Mariana também não vi. Ele falou pra esperar, professor. Sim, quando ele aparecer, aí ele tem que falar para ele aparecer mais aqui na frente. Tá. Na aula passada, nós começamos a ver as figuras de linguagem, que era o que mesmo? Quem é que É lembra? tipo, eu lembro. Pode falar. Fala, Maria. Eram os jeitos, os tipos Um jeito. de. Ah, eu esqueci. Vai, é um jeito, um tipo de. De linguagem. De uma Aham. pessoa falar. Quando a pessoa. Por que é figura de linguagem? Por que é figurado? Porque não é literal. Muito bem, não é literal. Ou seja, depende de uma figura que a pessoa faz na cabeça dela, uma imagem, Ah, lembrei. né? E que. Pode falar. Tipo, quando eu lembro que aula passada, não sei se foi isso, mas deram um exemplo, tipo, a Brenda deu exemplo, ela é uma cobra, alguma coisa do tipo. Aham, muito E bem. daí depende do que a pessoa lembra na cabeça dela. Tipo, Isso. você falou da arara também. É, Aí a pessoa pode achar que ela fala muito ou que ela é muito bonita. muito bem. Sim, porque se a imagem que eu tenho, por exemplo, se eu digo assim, fulano é um sabonete. Vocês já ouviram essa expressão de chamar alguém de sabonete? Não. Para dizer que a pessoa escorrega, Não. para dizer que a pessoa, assim, tu pergunta uma coisa, ela não responde bem aquilo, ela escorrega da tua mão, tá? Então, tu quer Dá saber migué, assim. se a pessoa vai mesmo, mas ela meio que dá uma desculpa, diz que vai, mas tu vê que aquela pergunta não foi respondida. Então, a pessoa com a imagem de um sabonete escorregando da mão, mas ela depende que o outro saiba qual é a imagem que ela tem, porque o outro pode achar que sabonete é uma coisa cheirosa. Então, a figura de linguagem é isso, é uma imagem que a pessoa põe na cabeça e... Fala, Gabriel. Gabriel? Becker? Ele não tá com fone na cabeça. Ele tá falando com outra pessoa. Gabriel, põe o fone. Mano. Tu não tá ouvindo, então? Não, é que eu tava ouvindo isso, que eu tava conversando com a minha irmã um negócio aqui. Pois é isso que eu vi. Eu falei contigo e tu tava aí falando com o ambiente. Desculpa, Tá. qual era a pergunta? Que tu fez? Não, agora passou. Então, vamos lá. Na aula passada, então, nós começamos a ver a metáfora, bem esse exemplo da Brenda, que a Maria falou agora, que é quando eu digo que uma coisa é, e na verdade essa coisa só parece ser, tá? Só que eu não uso uma palavra de comparação, tá? Qual poderia ser uma palavra de comparação? De comparação com Nádia?
Com naja, por exemplo. Chata. Ah, eu poderia dizer, ela é chata como uma naja. Nojenta. Ela é nojenta como uma naja. E qual palavra? Asquerosa. Então, nesse caso, além de eu usar a palavra como, que mostra que eu estou comparando, eu uso qual é o meu critério. Né? Ela é chata como uma naja, ela é escorregadia como um sabonete. Tá? Então, eu digo qual é o critério de comparação e eu uso a palavra como, que mostra que eu estou comparando. Agora, se eu não usar a comparação, se eu disser a metáfora direto, como é que seria? Ah, eu tô, tipo, precisa ser essas que você já falou? Não, pode ser outra. Tá, tipo, eu já falei 1000 vezes, daí seria, tipo, já falei várias vezes, mas a pessoa Muito não falou. bem. É um exagero. Aham. Quem é que sabe dar outro exemplo de exagero? Que é uma hipérbole. A cara dele é uma lua. A cara do Bruno. O que é esse negócio aí, Bruno? É um prato que ele Meu foi colocando prato na cara. branco. Aham. Prato branco. Ele fica empinando assim na cabeça. Tá. As ideias. Então, a metáfora, esse que a Laura disse, é uma hipérbole, que é esse exagero. Eu queria ver outros exemplos de exagero, que você sabe. Por exemplo, quando a pessoa está cansada, qual é o exagero que a gente pode usar? Qual é a hipérbole? Eu tô morta. Tô morrendo. Morrendo de cansaço. Tá? Tô morta de cansaço. É um exagero. Tá? Quando tem muita gente num lugar. Tá com cupim. Aglomeração. A gente às vezes não diz assim, todo mundo estava lá. Formigueiro. Como é, Pedro? Ah, o formigueiro. Aham. Entendi. Quando vocês fazem uma festa e vocês convidaram 50 pessoas e só 15 vieram, o que às vezes vocês dizem como hipérbole? Ninguém veio. Ninguém veio. E aqueles 15 que estão ali, é como se não fosse ninguém, né? Então isso é hipérbole. Convidar 50 pessoas para uma festa também, eu acho que é exagero. Verdade, isso é exaggeration. Como é, Gustavo? Festa de famosinho. Tem festa de quantos números de convidados for, tem festa de 200 pessoas. Foi uma festa de casamento. Não falei qual era a festa. Tá? Vejam, a palavra hipérbole, começa com H, tá? Hipérbole. Por que vocês acham, como é que vocês acham que vão lembrar dessa palavra? De hiperativo. O que tem dentro dessa palavra que faz vocês lembrarem de exagero? Hiperativo, parece a palavra. O que quer dizer hiperativo, Laura? É de uma pessoa que fica agitada toda hora, e daí é exagerado, daí parece, e daí a palavra. Qual é a Eu parte? não lembro. 220. Laura, qual é a parte da palavra hiperativo que mostra o exagero? Hiper. Hiper, é isso que eu queria. Esse prefixo hiper mostra grande quantidade, né? Exagero. Então, quando vocês pensarem em hipérbole, vocês vão lembrar desse exagero. Tá? Arthur, me dá uma hipérbole sobre a pessoa que está com pouco dinheiro. Peraí. Tipo. Deixa eu pensar. Tá dura. Tá dura, aí já não é uma hipérbole, é uma metáfora, né? Desgraça. Mas como é que ela pode exagerar que não tem dinheiro? Ela tem pouco. Ela tá pobre? Tô pobre. Aham. Ela pode dizer não tenho nenhum pila. Na verdade, ela deve liso. ter algo. Hã? Geralmente, às vezes falam liso, tipo, tô liso. Liso aí é uma metáfora também. Tá? Raika, me dá uma hipérbole para alguém que está com muita sede. Eu tô morrendo de sede? Morrendo de sede. Tô azul de sede. Hã? Oi, Marina? Tô azul de sede. Azul de sede?
Azul. Não é azul de fome? Também tem essa de fome. Eu nunca ouvi azul de sede. Azul deve ser porque a pessoa está morta. Então, essa E ela cor. fica azul. É, Ela morre? Ah, ela deixa de ficar rosada. E aí, às vezes, a gente diz que está branco, às vezes está azul. Tá? Então, a hipérbole consiste nesse exagero. Tá? Dizer todo mundo estava lá, ninguém foi à aula, tô morrendo de sede, tô louco de cansado, são exageros, que a pessoa de fato não está. Mas quando o outro ouve, alguém pensa que realmente morreu de sede? Enzo? Enzo? Não. Esse que é o ativo, tá? O cara tá me enchendo o saco, professor. Eu não aguento mais isso daqui. Fala, por favor. Para, mano! Nossa, que chato. Enzo? Por que tu não tá ouvindo? Prestando Ele atenção. tá metendo a porra do irmão falando dele. Alguma coisa? Não dá Sim, pra tá ouvir. falando. Peraí. Qual que eu... Não Peraí. tem nada a ver com isso que tu tá fazendo aí. Não tô te ouvindo. Peraí. Tá, continuando então. Anotem ali já essa figura de linguagem, tá? Do exagero, e peguem o livro. Leram o trecho combinado? Tô ouvindo agora. Olha só, tu não pode ficar fazendo outra coisa, jogando ou conversando. Eu não tô. Não é que tem um cara tá me incomodando aqui demais. Tá chegando muita notificação. Pois é, e tu não tá fazendo o que é para fazer. E olha que nem sou eu dessa vez, hein? Fica na boa, né, Pedro? E aí, o que vocês entenderam no capítulo? Quem pode contar? Ah, ele tava lá na... Ah, não, outra pessoa pode contar, eu não quero contar, não. Começa, Laura. Ele tava lá no castelo de Ife, e daí falaram que ele ia ficar preso pra sempre, né? Uhum. Eu não lembro muito, porque eu li bem no dia que você mandou, daí eu não lembro muito. Vou pegar o livro. E daí o governador, né, foi pro castelo de Ife, eu me lembro disso. Uhum. E daí no final ele começou a falar com ele, e daí ele falou que ia rever o caso, não me lembro certo. Ia rever, foi lá olhar no livro e... Enzo, para com o computador, fica só ouvindo. Eu não tô no computador, eu tava abrindo a carpeta pra pegar o livro. Mas agora o computador tu larga, fica só com o livro e ouvindo. Isso. Quando ele viu no livro, o que ele descobriu? Prof, é que ele tá vendo pelo computador e tá escutando pelo... Eu tô enxergando, eu sei, mas eu quero que ele preste atenção. Da câmera no celular. Marina, o que ele descobriu quando ele viu no livro? No caderno de registro. Eu li o capítulo no dia que tu passou, e aí eu não lembro muito bem. Raika? Eu também li no dia que você passou e daí não lembro. Sabe o que vocês podem fazer na próxima vez? Leiam e marquem ou anotem no caderno ideias centrais, assim. Tá? Naomi? Oi. Não terminei de ler. Eu li uma parte só. Gustavo? O que tu lembra? Eu vou ver, eu já te falo. Gustavo. Prof. Peraí, Gustavo vai falar. Eu lembrei de uma coisa, depois eu posso... Sei lá. Sim, Iago, até a página 29 você se lido. Nessa hora... Até a página 29, não é depois da página 29? Agora eu estou perguntando sobre o livro que termina na página 29.
Quando ele Ah, olha tá. naquele caderno de registros da prisão, tá? O governador vai lá, ele pensa, é mesmo, pode ser que esse jovem aí mereça sair. Quando ele falou que, faz só um mês, um ano e pouco que tu tá aqui, o que o Dantes disse para ele? Prof, Ninguém lembra? repete o que eu tava tentando achar no livro aqui. A pergunta é assim, quando o governador fala pro Dantes, faz pouco que tu tá aqui, só 1 ano e 8 meses, o que ele diz? Mas para eles que estão ali dentro, parece que foi séculos. Isso, e principalmente porque ele estava numa fase da vida dele que esses meses, ou esse ano e pouco, fariam muita diferença, que é quando ele ia casar, que é quando ele ia ganhar um posto melhor no barco, né, no navio. Isso, Iago, que ele ia casar naquele dia, tá? E agora, a gente fica sabendo também que o governador vai lá falar com outra pessoa da cadeia, que era quem? Que era um velhinho que ele falava O diretor? que tinha muita riqueza. Aham. Aquele velhinho louco. Esse, tá? Um velhinho louco, um abade, né? Que falava assim, eu tenho muita riqueza. E ele considerou que isso era uma loucura. Tá? Quando ele fala com o carcereiro, o que o carcereiro recomenda para ele? Ele fala que vai fazer greve de fome. Ele falou que era melhor ele comer pra conseguir aguentar ali dentro, porque Isso. não comer não ia adiantar de nada. Não ia adiantar nada. Tá? Não só não ia adiantar nada, como que a sanidade mental dele ficava comprometida. O que quer dizer isso? Que ele ia ficar louco. Ele ia ficar louco. Tá? Sanidade quer dizer ficar são, ficar saudável. E, no caso dele, ele dizia que não ia ficar. Tá? E aí tem o próximo capítulo, Um Prisioneiro Só e Desesperado, página 30. Todo mundo leu esse? Eu comecei a ler, mas não terminei. Eu não li. Tá, esse é o próximo que vocês Você vão não ler. mandou a gente ler. Não, mas eu vi que alguém já adiantou o serviço, né? Eu li só a primeira página. Nessa hora aqui, vai acontecer um encontro entre o Dantes e alguém. Então, vamos lá. Um prisioneiro só desesperado. Deixa eu ver quem tá meio quieto aqui para baixo. Quem é que tem esse símbolo aqui que eu não consigo ver o nome? Peraí. Ângelo, começa a ler para nós. Tá. Ângelo, põe a câmera e lê para nós. Precisa da câmera? É bom. Nessa hora, só enquanto tu for ler o primeiro parágrafo. O tempo passava lentamente. Dantes esperava dia após dia pela resposta que o governador prometera. Cada vez que o carcereiro chegava com a comida, perguntava-lhe cheio de ansiedade: "E então, meu amigo, alguma notícia do governador?" "Não, até agora nenhuma. Mas não perca as esperanças, talvez chegue logo." O guarda tinha pena daquele jovem atirado num lugar onde a palavra liberdade não existia. Mas o que poderia fazer em seu favor? Ele também, de certa forma, era um prisioneiro, pois só podia sair dali um dia por mês. E assim mesmo, não tinha licença para afastar-se da cidade. Essa gente faz tudo muito devagar. Muito obrigada. Até aí. Vejam, quando diz assim, o jovem atirado num lugar onde a palavra liberdade não existia. Isso é linguagem no sentido próprio, no sentido denotativo, ou é no sentido figurado, conotativo? Figurado. Por quê? Porque obviamente, existia a palavra ainda. Só que eles não falaram isso porque ele não tinha liberdade, mas não quer dizer que não tinha a palavra, eu acho. Muito bem, é isso mesmo. Vejam, a palavra continua existindo.
né? O que não existe é a liberdade propriamente. Brenda, pode falar? Brenda Plentes? Então, eu ia falar isso que a Laura falou. Tá, Gabriel? Gabriel ia falar mais uma Gabriel, coisa? É. é pra mim comentar ou é pra mim falar? Não, quero saber se tu tinha mais alguma coisa a dizer, porque vocês falaram ao mesmo tempo e daí eu não consegui ouvir cada um. Ah, tá, sim. Eu queria falar, tipo, esse negócio da greve de fome eu não entendo, tipo, porque não faz sentido. Tipo, eu não sei por que a greve de fome ia fazer alguma coisa, tipo, ia mudar alguma coisa. Quem é que pode fazer uma suposição? Eu acho que, tipo, ele não comer ia meio que chamar atenção, assim. Gabriel, Mas quando as chamando pessoas atenção fazem ou greve... não ia mudar nada, tipo. Claro, mas a única arma que ele teria nessa hora era não comer, ele não tem mais um jeito de se defender. Então, às vezes, as pessoas fazem greve de fome, como a Maria disse, para chamar atenção para aquela causa, né? Quando ela não tem mais o que fazer para convencer os outros do quanto aquela questão que ela está levantando é importante, às vezes elas fazem greve de fome, como para dizer, a minha vida eu coloco em jogo para resolver esse problema, tá? Só que o carcereiro mostrou para ele que não adiantaria, que ninguém ia dar bola, tá? Quem ia sair perdendo era ele, que ainda por cima, antes de morrer, ele ia acabar morrendo, mas antes disso ele ia perder a razão, ia perder a noção das coisas, tá? Continuação. Os meses foram passando, quem vai ler, deixa eu ver, que não está aparecendo. Iago, lê para nós um pedacinho. Liga a câmera e lê. Para ele nos meses? Abre a tua câmera para ler. Pode ler? Aí. Os meses foram passando até completar um ano, sem que nada modificasse a enervante rotina do castelo. Um dia, porém, o diretor foi substituído e com ele se foram os antigos guardas. Os presos já não eram mais identificados por seus nomes de batismo, mas por um número. Edmond recebeu o número 34. Seria a sua identificação dali em diante. Para continuar? Até o fim do parágrafo. Aquela mínima relação possível entre o encarcerado e seu algoz já não existia mais. Obrigada, Iago. O que acontece, então, quando a pessoa deixa de ser um nome e vira um número? Porque já faz muito tempo que eles estão lá, e daí eles precisam ter um número para se identificar melhor para todo mundo. Código, porque assim. tem muita gente, assim. E qual vocês acham que é o efeito no psicológico da pessoa? Acho que eles Só mais um. E tá ali. E o que a Laura falou? Prof, desculpa, porque eu fui ligar o microfone e saí sem querer. Tá. Laura, o que tu tinha falado? Eu tinha falado que ele não deve gostar, porque, tipo, tá falando que eles estão sendo, tipo, contados, assim. Não sei. É aquela resposta do Gabriel, só mais um, é como a pessoa se sente nessa hora. A pessoa fica se sentindo como se ela fosse só mais um, ela não é especial. Tá? Então, é um jeito de humilhar ainda mais, naquela situação que já era humilhante, né, na prisão ali. E, Arthur, ele fala alguma coisa da relação entre o carcereiro e o presidiário. Pode falar um pouquinho sobre isso? Abre a tua câmera e fala. Eu quero ler. Peraí. Vai, Arthur. Eu não sei, prof. Não tô achando nada. Aqui diz assim, ó, aquela mínima relação possível entre o encarcerado e o seu algoz já não existia mais. Isabela Puertas, fala sobre isso. Ô, prof, o que é algoz?
que é o algoz? Quem sabe? É o cara. É tipo o diretor da cadeia. Não. É o guarda? É o guarda. É assim, quando a gente vai receber um castigo oficialmente, tem uma pessoa que é quem vai fazer o castigo, mas não é ela que, por exemplo, se o meu castigo é receber 10 chibatadas. Aí tem o cara que vai lá me dar as 10 chibatadas, mas ele não está me dando porque ele quer, porque ele está com vontade. Ele tem esse trabalho de ir lá e dar todas as chibatadas que mandarem, ele dá. Então, o algoz é essa pessoa. Normalmente, ele tem um capuz. Por que ele tem um capuz? Para não ver. Para não ser identificado. Para entenderem que não é ele que está fazendo isso porque ele quer. Ele tem esse trabalho. Aliás, é um trabalho que normalmente ninguém quer. Quando é uma pena de morte, por exemplo... É tipo o juiz, né? Tipo quem? Maria? É tipo... Eu não sei se está certo, mas... juiz, né? O juiz ele vai julgar, mas o algoz é o que vai lá fazer a coisa do castigo. Não é ele que escolhe. É o carrasco. Eu sei, o mas carrasco. Tipo, as pessoas não querem ter essa profissão porque é muito perigoso, né? Ah, entendi. Ô, prof. É. Tipo, se tem pena de morte, ele que corta a cabeça assim? Ele que corta a cabeça. Mas veja, não é ele que resolve. Ele só vai lá e faz. Tem uns filmes interessantes sobre a dificuldade dessa profissão, né? Antigamente. Hoje em dia, até a pena de morte não precisa mais de nada disso. É o melhor emprego do mundo. Não, é muito ruim. Inclusive, a pena de morte, né? Já foi... tem muita gente que faz testes para mostrar como, às vezes, depois que a pessoa já foi morta, descobrem que não era ela a culpada e tal. E daí não tem morte. Ruim você ter esse trabalho, tipo, imagina só. É, muito ruim, também acho. Então, o algoz aqui, nesse caso, é a pessoa que fecha a porta, leva a comida, é o que está ali, mas não é o trabalho dele é esse, tá? Então, voltando à frase, Isabela Puertas, aquela mínima relação possível entre o encarcerado e o seu algoz já não existia mais. Puertas. Ô, prof, eu tô meio perdida porque eu acabei de voltar, tinha caído meu Wi-Fi. Ah, tá. Manuela. Ô, professora, só para avisar que já deu o horário, tá? Já tá avisado. Tá. Obrigada. Vamos só terminar essa frase. Manuela, fala para nós. Marina? Raiva, desespero, medo, solidão, tristeza. Não, Marina, eu queria que vocês comentassem sobre essa frase, ó. Aquela mínima relação entre o encarcerado e o seu algoz já não existia mais. Tá dizendo que ele não tinha mais nenhuma relação. Que existia como antes? O que mudou aqui para eles perderem até isso? Ah, eu não sei muito bem. Quem é que sabe? E fala isso depois de ter falado que ele tinha virado números, né? Muito bem, Maria. É. Tá? Então, nem mais ser chamado pelo nome, pelo algoz, ele não tem mais essa mínima relação. Eu não entendi muito bem quem é o carcereiro. O carcereiro é como se fosse um guardinha. É o guarda da prisão. É o guarda da prisão. Que, inclusive, não é o mesmo. Hoje é um, amanhã é outro. Tá? Então, mas quando ele chegava para entregar a comida para o Dantes, ele chamava pelo nome. Passava a comida. Prof, caiu a internet. Porta. Oi, Brenda? Caiu minha internet. Tá. Ok. Entenderam? Então, essa relação de ser chamado pelo nome, nem isso mais existia. Agora ele era um número. Que número? 34. Então, a partir de hoje, que vocês vão ler esse capítulo em casa, para segunda-feira, a partir de hoje ele é um número 34. Tá? Tá. Leiam o capítulo todo, vai até a página 33, se chama Um Prisioneiro Só e Desesperado, tá? E segunda-feira a gente fala sobre ele. Mas, pessoal, leiam mesmo,
tá? Façam anotações para não acontecer de na segunda-feira vocês não lembrarem mais, porque esse livro aí vai ter esses encadeamentos, daqui a pouco vai ter bastante movimento, tá bom? Vou desligar a gravação.